Olá pessoal, eu sou a Mara Carvalho e este é o nosso canal Dicas de Amor e Luz. Como sempre, caiu um texto aqui que eu achei interessante a gente falar sobre o tema escolhidos, né? Título: Por que os escolhidos nascem em famílias tóxicas? O grande presente por trás disso. Publicado no canal Nébula Divina. Vamos lá. Vou pegar aqui e fazer a leitura da transcrição. Normalmente um texto grande, como eu sempre digo para vocês. Guardar aqui um minuto até carregar. Vamos lá. Vamos falar sobre um tema difícil de aceitar, mas que carrega um propósito profundo. Por que os escolhidos nascem em famílias tóxicas? Você já se sentiu como se estivesse carregando um peso maior do que deveria? Como se tivesse sido colocado em um ambiente que simplesmente não fazia sentido para quem você é? No fundo, muitas vezes olhamos para os desafios dentro das nossas famílias e pensamos: por que justamente na minha casa? Mas e se eu te dissesse que tudo isso tem um significado muito maior, que nada disso é aleatório e que você de alguma forma escolheu essa experiência antes mesmo de nascer? Pode parecer estranho, até difícil de acreditar, mas existe uma explicação espiritual para isso. Cada desafio, cada momento de dor ou incompreensão tem um papel crucial na sua jornada. Esses ambientes, que às vezes são tóxicos, podem ser, na verdade, o palco onde a sua força, sua luz e seu propósito vão se revelar. Hoje eu quero que você veja a sua história de uma forma completamente diferente. Vamos juntos mergulhar nesse tema, entender os motivos por trás dessa escolha e como os desafios podem ser os maiores presentes que você já recebeu. Enquanto a gente explora isso, me conta, você já se sentiu assim, deslocado ou na sua família? Eu adoraria saber como tem sido a sua experiência. E se você acha que essa mensagem pode ajudar alguém que esteja passando por algo parecido, compartilhe este vídeo, digo mesmo. Vamos lá. Agora é hora de abrir sua mente para um novo olhar sobre a sua história. Agora que já começamos a abrir essa visão diferente sobre as nossas famílias, mergulhar no que pode ser uma das ideias mais transformadoras sobre esse tema, e se em vez de olhar para as dinâmicas tóxicas como punição ou karma ruim, você as enxergasse como uma oportunidade única para o seu crescimento. Parece contraditório, eu sei, afinal ninguém gosta. Gente. Todos os brasileiros. Peraí, bati o dedo aqui. Ok. Parece contraditório, eu sei. Afinal, ninguém gosta de lidar com conflitos, falta de apoio ou até mesmo aquelas dores que nos acompanham desde a infância. Mas aqui está. A questão é exatamente nesses ambientes que sua essência começa a ser moldada. Pense nisso como um treinamento intenso em uma família cheia de desafios. Você aprende a desenvolver resiliência, compaixão e até a habilidade de enxergar além das aparências. É como se o universo estivesse te preparando, te lapidando para algo muito maior. E sabe o que é ainda mais interessante? Muitas vezes os escolhidos são colocados nesses cenários para trazer mudanças profundas. Pode ser que você esteja ali justamente para quebrar ciclos que se repetem há gerações. Talvez o que você está enfrentando hoje seja uma oportunidade de interromper padrões de dor, abuso ou desconexão que ninguém antes de você conseguiu superar.
Mas claro, eu sei que não é fácil olhar para tudo isso com bons olhos enquanto você está no meio do furacão. A sensação de solidão, de não ser compreendido, ou até mesmo de carregar um fardo que não é seu, pode ser esmagadora. E tudo bem sentir isso. Você não precisa ignorar a dor ou fingir que ela não existe. O segredo está em aprender a transformá-la em desafios. Tem uma função importante: te ensinar sobre a sua própria força. Eles fazem você olhar para dentro, buscar respostas que não estão lá fora, mas sim na sua própria essência. É nesse processo que você descobre algo incrível, que você é muito mais forte e capaz do que imaginava. Então, da próxima vez que você se sentir oprimido pelas dinâmicas da sua família, tente perguntar a si mesmo: o que isso está tentando me ensinar? Que parte de mim está sendo chamada a crescer ou a se libertar? Pode ser que a resposta não venha imediatamente, mas com o tempo. Essas lições se tornam mais claras. Lembre-se, você não está preso a esses padrões. Você está aqui para superá-los, para transformar e, quem sabe, até inspirar outros ao seu redor a fazer o mesmo. Essa é a beleza da jornada: transformar o caos em luz, a dor em força, e isso é só o começo da sua história. Chegamos a um ponto crucial da nossa conversa, agora que entendemos que os desafios em famílias tóxicas podem ser um campo de crescimento. É hora de conectar isso ao seu despertar. Deixa eu um pouquinho. Aí. Ao seu despertar espiritual. Sim, porque esses desafios não são só sobre resistência ou superação. Eles têm um propósito ainda maior: te levar a enxergar além do que os olhos podem ver, despertar a sua verdadeira essência. Pense comigo, a maioria das pessoas só começa a buscar respostas mais profundas quando se sente desconfortável, pressionada ou mesmo em sofrimento. É esse desconforto que te faz questionar tudo: o porquê das coisas, o sentido da sua vida e até mesmo a sua conexão com algo maior. E onde isso geralmente começa? Dentro de casa. As dificuldades dentro de uma família tóxica são como despertadores espirituais. Cada conflito, cada sensação de inadequação é um convite para olhar para dentro de si e buscar algo que vá além das limitações daquele ambiente. É como se o universo estivesse dizendo: ei, acorda, você tem algo maior para cumprir. E sabe o que é mais fascinante? Os escolhidos muitas vezes são aqueles que sentem desde cedo que não pertencem ao lugar onde nasceram. Isso não é um acaso, é o primeiro sinal de que há algo em você que está destinado a ser diferente. E para que essa diferença floresça, os desafios são como um fogo purificador. Eles queimam as ilusões e te levam a encontrar a sua verdade. Mas o despertar espiritual não acontece de uma vez. Ele é gradual, como uma escada que você sobe degrau por degrau. No início pode parecer apenas um desconforto, porque minha família não me entende, porque eu sinto que vejo as coisas de uma maneira diferente. Mas, com o tempo, essas perguntas te levam a respostas mais profundas, te conectando à sua missão e ao propósito pelo qual você veio ao mundo. E não se engane, esse despertar não é sobre culpar os outros ou tentar mudar quem está ao seu redor. Pelo contrário, é sobre reconhecer porque cada situação, por mais difícil que seja, está ali para te transformar. É nesse momento que você percebe que o poder não está em mudar o ambiente, mas em mudar a si mesmo. A dor se torna um portal, ela te ensina a compaixão, a humildade e, acima de tudo, a capacidade de enxergar além das aparências. Você começa a perceber que, mesmo
nas situações mais desafiadoras, existe uma força maior te guiando, te sustentando, e isso, meu amigo, é o começo de algo extraordinário. E por mais que o processo seja doloroso, ele também é profundamente libertador, porque quando você desperta, não apenas encontra respostas para suas dores, mas descobre um propósito que vai muito além delas. Você começa a entender que a sua presença no mundo tem um impacto e que tudo o que você viveu até aqui foi uma preparação para esse impacto. Agora que já falamos sobre como os desafios em famílias tóxicas podem despertar o seu lado espiritual, é hora de dar um passo além. Vamos falar como reinterpretar esses conflitos e enxergá-los por uma nova perspectiva, uma perspectiva que revela o propósito oculto por trás de cada situação. Quando estamos no meio de um ambiente familiar complicado, é fácil cair na armadilha de se sentir vítima das circunstâncias. Você pode, por isso, das circunstâncias, você pode, por isso, isso está acontecendo comigo, eu não mereço isso. E sabe de uma coisa? Você está certo. Você realmente não merece a dor. Mas e se eu te dissesse que essa dor, por mais injusta que pareça, está te ensinando algo essencial para a sua missão aqui na Terra? Tudo começa com uma mudança na forma como você enxerga os conflitos. Em vez de perguntar por que isso está acontecendo comigo, tente perguntar o que eu posso aprender com isso. Sei que pode parecer quase impossível fazer isso no calor do momento, mas quando você começa a olhar para os desafios com curiosidade, em vez de resistência, algo mágico acontece. Por exemplo, uma relação difícil com seus pais pode estar te ensinando sobre limites, sobre a importância de se posicionar e honrar a sua verdade. Um ambiente onde você não se sente aceito pode estar te mostrando o valor de se aceitar, independentemente do que os outros pensem. E sabe o que é incrível? Essas lições não são apenas para o seu benefício. Ao aprender e superar estes desafios, você também está pavimentando o caminho para que outras pessoas, talvez seus filhos, netos ou até mesmo pessoas que você nunca vai conhecer, não precisem repetir os mesmos padrões. Reinterpretar os conflitos não significa ignorar a dor ou fingir que ela não existe. Muito pelo contrário, é sobre reconhecer a dor e permitir-se senti-la, mas também usá-la como um portal para algo maior. Cada discussão, cada mágoa é uma oportunidade para quebrar um padrão que tem te aprisionado, não só a você, mas talvez gerações da sua família. E isso nos leva a um ponto muito importante. A libertação não acontece apenas no nível individual. Quando você escolhe enfrentar esses desafios de forma consciente, decide não perpetuar o que te machucou, você está mudando algo muito maior. Você está quebrando correntes invisíveis que mantinham a sua família ou até mesmo a sociedade ao seu redor presa em ciclos de dor e sofrimento. Isso não significa que você precisa consertar sua família ou mudar quem eles são. A transformação começa dentro de você e à medida que você muda o impacto que você causa no seu ambiente, também muda isso. Pode acontecer de forma sutil, às vezes sem que você perceba. Um dia você pode olhar para trás e perceber que as mesmas situações que antes te desequilibravam, agora não tem mais poder sobre você. E isso por si só já é uma vitória imensa. Por fim, quero que você se lembre de uma coisa: os escolhidos não são definidos pelos desafios que enfrentam, mas pela forma como escolhem responder a eles.
A capacidade de transformar dor em sabedoria, escuridão em luz, é o que diferencia você e sua família. Por mais difícil que seja, faz parte dessa jornada de transformação. Eles são os espelhos que refletem não só os seus desafios, mas também o seu potencial. Agora que começamos a reinterpretar os conflitos e a enxergar o propósito por trás deles, chegamos a uma das partes mais desafiadoras, mas também uma das mais transformadoras da jornada. Como encontrar paz em meio ao caos, como manter o equilíbrio quando parece que tudo ao seu redor está desmoronando. Primeiro vamos esclarecer uma coisa: a paz que você busca não depende do que acontece externamente. Se você espera que o ambiente familiar mude, que as pessoas ao seu redor se tornem mais compreensivas ou que os conflitos simplesmente desapareçam, talvez esteja colocando sua felicidade nas mãos de algo que você não pode controlar. A verdadeira paz começa dentro de você e é isso que a torna tão poderosa. Mas como cultivar essa paz? Uma das primeiras etapas é criar um espaço interno onde você possa se refugiar. Imagine que dentro de você existe um lugar sagrado intocável pelas opiniões, julgamentos e comportamentos externos. Esse é o seu centro, a sua essência, onde você pode se reconectar consigo mesmo e que meditação, oração ou simplesmente momentos de silêncio podem ajudar a construir essa conexão interna. Não precisa ser complicado. Às vezes, basta fechar os olhos por alguns minutos, respirar fundo e lembrar a si mesmo que, por mais tumultuada que a situação externa esteja, você ainda tem controle sobre como vai reagir. É uma prática que exige paciência, mas os resultados são transformadores. Além disso, aprender a observar o caos ao seu redor sem se envolver emocionalmente pode ser uma das ferramentas mais úteis. Imagine que você é um observador, como se estivesse assistindo a um filme. Isso não significa que você vai ignorar os problemas ou deixar de se importar, mas sim que vai se dar o direito de não carregar nos ombros o peso de tudo o que acontece ao seu redor. Essa mudança de perspectiva pode trazer um alívio imediato, porque te permite enxergar a situação com mais clareza e menos reatividade. E aqui está algo importante: encontrar paz no caos não significa aceitar tudo passivamente. Às vezes a paz vem quando você escolhe se posicionar e estabelecer limites e proteger sua energia. Isso pode ser tão simples quanto dizer não quando algo não ressoa com você, ou tão complexo quanto se afastar de relações que drenam sua energia. É que a paz não é apenas um estado de espírito, ela é uma escolha diária. Agora vamos falar sobre o impacto que essa paz interna pode ter no seu ambiente quando você muda a forma como reage aos conflitos. Isso inevitavelmente afeta as dinâmicas ao seu redor. Talvez você já tenha notado isso quando você mantém a calma em uma situação tensa. Parece que a energia ao redor também começa a mudar. Essa é a força da sua presença. Você não precisa mudar os outros. Sua própria transformação já é suficiente para criar um efeito em cadeia. Lembre-se de que encontrar paz no caos é um processo contínuo. Haverá dias em que você se sentirá totalmente em equilíbrio e outros em que será mais difícil manter essa paz, e tudo bem. O importante é continuar se dedicando a esse trabalho interno, porque é nele que você encontra a força para superar qualquer desafio. Vamos olhar em uma das verdades mais poderosas dessa jornada. Os desafios que você enfrentou, por mais difíceis que tenham sido, são a base da sua força. Pense por um momento em tudo o que você já passou. Talvez tenha enfrentado rejeição, incompreensão ou até mesmo traumas profundos. Pode ser que em algum momento você tenha se sentido sozinho
ou até mesmo questionado o porquê de viver certas experiências, mas apesar de tudo isso, você ainda está aqui, buscando respostas, aprendendo, crescendo. Isso não é apenas um testemunho da sua resiliência, é um indicativo da sua missão. Cada dificuldade que você enfrentou moldou quem você é hoje, não para te endurecer, mas para te fortalecer. Existe uma diferença entre ser forte porque você construiu muros ao seu redor e ser forte porque você se permitiu curar e se transformar. O segundo tipo de força é o que os escolhidos carregam, é aquela que vem de dentro, que não depende das circunstâncias externas, mas que se nutre da sua conexão com algo maior. E aqui está a beleza disso tudo. Ao superar seus desafios, você não apenas se fortalece, mas também se torna um exemplo vivo do que é possível. É como se cada obstáculo que você ultrapassasse acendesse uma luz dentro de você. E essa luz é percebida pelas pessoas ao seu redor, mesmo que elas não consigam explicar exatamente o que é. Talvez você já tenha notado isso. Alguém pode chegar até você em busca de conselhos ou simplesmente se sentir confortado pela sua presença. Isso não é por acaso. Sua energia, moldada pelas suas experiências, carrega uma frequência que ressoa com outras pessoas. E é aqui que você se torna um farol, alguém que ilumina o caminho para quem ainda está perdido na escuridão. Mas lembre-se, ser um farol não significa carregar o peso dos outros. Você não está aqui para salvar todo mundo, nem para resolver os problemas de todos. Seu papel é mostrar que existe um caminho, mostrar, através do seu exemplo, que é possível transformar dor em sabedoria, sofrimento em compaixão e caos em paz. Agora, como transformar desafios em força na prática? Tudo começa com a aceitação. Aceitar não é o mesmo que concordar ou justificar o que aconteceu. Aceitar significa reconhecer o que foi e decidir que isso não vai mais definir quem você é. Depois vem a cura, que pode acontecer de várias formas, através de terapia, meditação, autoconhecimento ou até mesmo do simples ato de compartilhar sua história. Por fim, chega o momento de integrar tudo o que você aprendeu. Isso significa usar suas experiências para guiar suas escolhas, fortalecer sua missão e inspirar outras pessoas. A sua jornada não foi em vão. Cada passo, cada lágrima contribuiu para que você se tornasse quem é hoje. Chegamos agora a um dos propósitos mais transformadores de nascer em uma família com padrões tóxicos. A oportunidade de romper ciclos que se perpetuaram por gerações. Essa missão, por mais desafiadora que pareça, é um verdadeiro presente. Ela permite que você seja a pessoa que introduz uma nova maneira de viver, pensar e se relacionar com o mundo. Para entender isso melhor, precisamos refletir sobre como os ciclos funcionam. Muitas vezes, padrões de comportamento, crenças limitantes e traumas são transmitidos de uma geração para outra sem que ninguém os questione. É como se estivéssemos vivendo em uma roda que gira sem parar, sempre no mesmo ritmo e direção. Você, no entanto, veio para interromper esse movimento, mas como primeiro, reconhecendo os padrões que precisam ser quebrados. Talvez você tenha crescido em um ambiente onde havia falta de comunicação, excesso de críticas ou comportamentos abusivos. Esses padrões podem ter deixado marcas profundas, mas você não precisa repeti-los. Pelo contrário, seu despertar espiritual te dá a clareza necessária para perceber o que precisa mudar. E aqui está algo importante. Romper ciclos não significa condenar ou julgar aqueles que vieram antes de você. Muitas vezes seus pais, avós ou outros familiares
também foram vítimas de suas próprias histórias e traumas. Eles fizeram o melhor que puderam com o que tinham. Entender isso ajuda a trazer compaixão ao processo, sem deixar de lado a responsabilidade de criar algo diferente. Ao decidir romper um ciclo, você dá um passo poderoso em direção à liberdade. Você escolhe não carregar mais o peso de histórias que não são suas. Escolhe educar seus filhos, sobrinhos ou mesmo as pessoas ao seu redor de uma forma diferente. Escolhe agir com consciência em vez de reagir automaticamente. Mas romper ciclos não é algo que acontece do dia para a noite. É um processo que exige coragem, autoconhecimento e paciência. Muitas vezes você pode se pegar repetindo antigos padrões antes de perceber e ajustá-los. Isso faz parte do aprendizado. O importante é estar disposto a continuar tentando mesmo quando parece difícil. E aos poucos você vai perceber que a mudança não beneficia apenas você. Ao criar um novo caminho, você também ilumina possibilidades para outras pessoas. Sua família pode não mudar imediatamente, mas sua transformação pode inspirar quem está ao seu redor. É como plantar uma semente. Talvez você não veja os frutos imediatamente, mas com o tempo, algo novo e belo começa a crescer e as futuras gerações a crescer. E para as futuras gerações, sua coragem será um legado. Imagine as crianças que nascerão livres de certos traumas e padrões, porque você decidiu fazer diferente. Imagine o impacto que isso terá no mundo como um todo. É assim que os ciclos se transformam, um passo de cada vez, uma escolha de cada vez, entendendo como tudo o que você passou até aqui não apenas moldou quem você é, mas também te conectou com um propósito maior. Não importa o quão doloroso ou desafiador tenha sido o caminho, ele não foi em vão. Os escolhidos têm algo em comum, sua história pessoal, cheia de altos e baixos, serve como um instrumento para transformar o mundo ao seu redor. Cada lição que você aprendeu, cada padrão que você rompeu, cada ferida que curou, te preparou para um papel único. E esse papel é ser um canal de luz, de cura e mudança. Mas o que significa ter um propósito maior? Muitas pessoas imaginam que o propósito está relacionado a grandes feitos, criar uma organização global, impactar milhares de vidas, alcançar fama. Porém, o propósito muitas vezes se revela nos pequenos gestos, uma palavra amiga dita no momento certo, um exemplo de coragem que inspira alguém, um simples ato de bondade que a pessoa muito além do que podemos imaginar. O impacto que você causa no mundo começa dentro de você. Ao viver de forma autêntica, honrando sua jornada, você automaticamente inspira os outros a fazerem o mesmo. Quando você encontra paz dentro de si, espalha essa paz para quem está ao seu redor. Quando você transforma a sua dor em força, cria um espaço onde outras pessoas também podem encontrar cura. E esse impacto se multiplica. Talvez você nem perceba, mas cada escolha sua de agir com amor, compaixão e consciência cria ondas que se espalham. E o que você faz hoje pode inspirar alguém a mudar amanhã. E essa pessoa pode inspirar outra, e assim por diante. É assim que os escolhidos cumprem sua missão, não forçando mudanças, mas sendo o exemplo vivo de que a transformação é possível. Além disso, o que você superou te conecta com outras pessoas de maneira única. Suas experiências te deram empatia e compreensão. Você sabe como é enfrentar desafios profundos e por isso pode oferecer apoio genuíno a quem ainda está no meio da tempestade. Sua história não é apenas sua, ela é um guia para quem está começando a despertar agora. É importante lembrar que seu propósito não é algo que você precisa encontrar como se fosse um prêmio escondido. Ele já está dentro de você,
revelado a cada passo da sua jornada. À medida que você vive de forma alinhada com sua essência, seu propósito se manifesta naturalmente. Não se trata de fazer mais, mas de ser mais, ser quem você realmente é, e é aqui que tudo se conecta. Nascer em uma família tóxica, enfrentar desafios, romper ciclos, encontrar paz no caos, tudo isso te trouxe até este momento. Não foi uma punição, nenhum acidente, foi um chamado para despertar para o seu poder, sua luz e seu papel como agente de transformação. É isso. Muito bem, gente, que texto legal. Amei, 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 amei. Me lembra a história no tarô mitológico, né? Na mitologia grega, na verdade, tem a história do Quiron, o curador ferido, aquele que passa por grandes sofrimentos e se cura e se capacita a ser um curador. Os escolhidos são curadores, não é? Porque através de enfrentar esses desafios, de se melhorar, as pessoas, né, os escolhidos, vão se capacitando a ser exemplos. É isso, não é? A gente fala sobre isso o tempo todo, e à medida que a gente aceita que a nossa família não é aquilo que nós imaginávamos, como também nós não somos, porque por sermos tão diferentes, a família também acha estranho, não é? E há um sentimento inicial de rejeição, ao invés de vir uma aceitação incondicional. Você é diferente, ok, mas eu te respeito, né? E vou tentar entender a sua diferença e vou tentar entender o que é que eu preciso aprender com essa diferença, não é? E se cada um de nós fizesse essa reflexão, nós estaríamos aprendendo o tempo todo com todas as nossas relações, mas infelizmente a gente não faz isso. Primeiro a gente exclui, rejeita, não quer perto porque é diferente, porque impacta todas as ideias pré-concebidas que eu trago na minha história, né, na minha ancestralidade. E muitas pessoas dentro de famílias vêm para romper com esses padrões, não é? Com essas histórias que colocam na nossa cabeça que tem que se repetir. Não tem que se repetir nada, em especial nesse momento de transição planetária. Novos modelos de relacionamentos em todas as dimensões estão aí nos fazendo despertar para uma nova perspectiva, né, de olharmos para as nossas histórias e para a história que nós estamos construindo com outras pessoas, não é? E a nossa história nos capacita de verdade a ter essa empatia, essa compaixão, e só em função disso, essa aceitação dessa forma de ser do outro, mesmo que esteja toda em desequilíbrio, não é? Como são as pessoas que, por exemplo, vão nos procurar, né? Nós como terapeutas, eu como psicóloga, vou encontrar pessoas que vêm me procurar que não estão no seu melhor, que estão com as suas feridas sangrando naquele momento e por isso vêm buscar ajuda. Se ao invés de eu trabalhar com essa aceitação, com essa compaixão, e muitas vezes trocando histórias semelhantes com o paciente para entender que há uma forma de superar. Mas se eu não aceitar essa história de dor sofrida, essa ferida sangrando, eu não posso promover uma transformação. Dizer, não, você está errado, você não deveria pensar assim, você não deveria... Não, a gente vai até dizer no momento seguinte, mas no primeiro momento é acolher a dor, é colocar aquela pessoa simbolicamente no seu colo, é dar o alento que ela está precisando naquele momento. Depois a gente vai trabalhar com esse ressignificar, que é o que eu falo aqui em vários vídeos, né? Que é o processo da terapia,
né? Ressignificar as situações que aconteceram, o que é que eu precisei aprender ou que eu preciso aprender ainda diante dessas situações, não é? E interpretando de verdade, ressignificando a nossa relação com os nossos pais. Fiz até um vídeo falando sobre o perdão aos pais, né? E porque eles também, de alguma maneira, primeiro foram escolhidos, nós aceitamos vir com esses pais, porque tudo é escolhido lá no plano espiritual antes da nossa encarnação. E segundo, eles deram aquilo que foi o melhor deles. Não foi o melhor na nossa concepção, assim como nós também, os nossos filhos, nos interpretam como não sendo os melhores, como sendo muito falhos. E os nossos filhos muitas vezes trazem um olhar crítico que vem como herança da nossa família, da nossa ancestralidade, não é? E rejeitam às vezes a nossa forma de ser diferente, de pensar fora da caixinha, né? Eu sei porque tenho essa experiência na minha vida pessoal, né? Então, eu que sou uma pessoa que venho romper barreiras, romper ciclos, que trabalho cura ancestral com a minha família física e com a minha família monádica, né? Todo o processo que eu passei de despertar lá na emergência espiritual fez num segundo momento com que eu de verdade fosse esse elemento de transformação para a cura de certos padrões da minha família monádica, né, da minha família espiritual. Até que eu pudesse entender isso, muita coisa se passou. Ok, mas hoje eu sei que eu tenho essa função, né? Então, ao passar por essas experiências, tudo se transforma de uma maneira consciente e com mais aceitação. Não que seja fácil, muitas vezes, quando estamos rompendo com um ciclo monádico, mas aceitando e entendendo que esse é o nosso papel nesse momento e que isso vai inspirar depois pessoas a fazerem o mesmo, é muito gratificante, né? Sairmos do papel do orgulho, né? Do lugar do orgulho, da vaidade, e nos entendermos somente como um canal de transformação, de transmutação. E acredito que essa é a função de todos os escolhidos. Não seríamos fortes, resilientes, né? Com essa compreensão do outro, com essa compaixão, com esse amor incondicional, com essa aceitação, se não tivéssemos passado por tudo que nós passamos. Vamos aceitar a nossa história, entender que ela nos fez quem nós somos e agradecer do fundo do coração que a gente possa ter se transformado nesse ser que vem para ser exemplo e ser farol para outras pessoas. Isso é maravilhoso e essa é a função que tem que trazer a nossa gratificação por estar aqui nesse mundo, porque é um propósito que muitas vezes nós fazemos solitariamente, anonimamente, não é? E que transforma o mundo, porque várias formiguinhas trabalhando, você constrói alguma coisa muito grande. É assim que a gente tem que se ver. Certo, gente? Ficou grandão o vídeo, mas vamos lá. Achei lindo esse texto. Um grande beijo, fiquem com Deus e namastê.